Olá, sejam todos bem-vindos. Em comemoração aos nossos 5 anos do Espaço Virgínia Maia, com nossa bateria de podcasts, com muitos conteúdos interessantes para vocês, vamos agora com o nosso podcast número 3. Tenho a honra de ter aqui conosco hoje o Dr. Herbert Bilharini, meu grande amigo e colega, cirurgião dentista, especialista em ortodontia e cirurgia bucomaxilofacial, com longa data, né, doutor Herbert? Não vamos nem falar quantos anos, algumas décadas de muita experiência e conhecimento. E hoje vamos, antes de começar, gostaria de dar uma pincelada na sua trajetória, na sua carreira, como veio parar no espaço. Creio que foi um dos nossos primeiros habitantes aqui do Espaço Virgínia Maia, não é? Sim. Primeiramente, bom dia, doutora Virgínia. É um prazer ter esse convite, tá? De estar aqui participando desse podcast, para a gente poder divulgar, né, tanto o nosso espaço aqui e também a nossa profissão, o que fazemos, né, tá? Então, iniciamos a carreira, já foi, como você disse, há algumas décadas, né? E a gente vem durante essa trajetória aí se esforçando, se especializando, fazendo pós-graduações, né? Oferecer tudo de melhor para os nossos pacientes. Que é o que é o nosso grande objetivo, né? Atender com atendimento de excelência sempre, dando o melhor de nós para todos vocês. E vamos abordar a parte da cirurgia bucomaxilofacial. Pode dar uma definição rápida do que ela aborda, do que é? Sim, vamos lá. A cirurgia bucomaxilofacial, ela é uma das 22 especialidades hoje registradas, né, no nosso conselho, tá? Da odontologia. Ela trata das patologias, das alterações, né, da região de face, boca, pescoço. Patologias, deformidades dentofaciais, deformidades, disfunções temporomandibulares e afins. Então a gente faz o quê? A gente diagnostica, estuda e faz o tratamento dessas alterações. E é interessante também, né, doutor Herbert, como é especialista tanto na área de ortodontia como na cirurgia bucomaxilofacial, que uma coisa tem uma correlação com a outra. Muita. Tem casos em que chega num ponto no tratamento ortodôntico, chegamos até aqui. Aqui o aparelho não vai resolver. Chega lá, a cirurgia bucomaxilo termina, finaliza, é a cereja do bolo. É mais ou finaliza menos assim, o tratamento. Isso. No meu caso particular, doutora Virgínia, eu fiz especialização em mestrado em ortodontia e depois de um tempo eu senti a necessidade de complementação com a cirurgia bucomaxilo. Por quê? Em casos específicos de deformidades dentofaciais, a ortodontia ela tem uma limitação. Então, são casos onde a ortodontia sozinha não consegue tratar e você tem que complementar com a cirurgia ortognática. Sim. Né? Quais são esses casos? Pessoas que têm o queixo pequeno, que têm o queixo avantajado, apneia do sono, do ronco. Aquele queixo que vai um pouco para frente. Aquele queixo proeminente. Aquela pessoa que não tem o queixo. Eu estou falando bem no popular para as pessoas entenderem, né? Que é, no caso, o prognatismo, o retrognatismo, né? Alterações de ATM, alterações oclusais. Então, a ortodontia ela faz o tratamento da movimentação dentária, mas quando é um problema esquelético, aí é onde entra a cirurgia ortognática, tá? Que é onde o cirurgião bucomaxilo atua. Outra coisa também que atua bastante, né, doutor Herbert, nos casos de acidentes. Traumas com faciais. Reconstrução de mandíbula, Sim. de face. No caso, o cirurgião bucomaxilo ele atua dentro do hospital, normalmente no pronto-socorro e no corpo clínico do hospital, né? Maior quantidade de casos que pegam, mais acidentes nos hospitais. Acidentes, principalmente acidentes motociclísticos, né, por falta de educação no trânsito, falta de capacete ou não prender o capacete, né? Então a gente pega bastante, né, no pronto-socorro pacientes com trauma de face, fratura de mandíbula, de maxila, de órbita, de complexo zigomático, né? Onde que aí entra a área do cirurgião bucomaxilo para estar fazendo as resoluções desses traumas, né? E aí geralmente se entrava cirurgião bucomaxilo para essa reconstrução e quando vinha parte de tecido, de pele, junto com o cirurgião plástico. Mas hoje vemos que
a cirurgia bucomaxilo tem avançado e feito bastante coisa que antes era delegada apenas aos cirurgiões plásticos, entrando até também na área de estética, que é o que muita gente não sabe, que hoje um cirurgião dentista, especificamente da especialidade de cirurgia bucomaxilo, está atuando em algumas áreas da estética. Poderia nos explicar até onde a gente pode ir, nós na nossa área? Hoje é uma demanda muito grande, né? Não relacionado somente ao trauma, ao paciente que foi traumatizado, mas essa procura que todos têm hoje pela estética, né? Então hoje a gente vê harmonização facial, mas são procedimentos estéticos transitórios, né? Fica fazendo ali uma vez a cada 6 botox, meses. o ácido hialurônico, só que isso tem um prazo, a pessoa tem que estar, e tem as limitações também dessa harmonização, né? O cirurgião bucomaxilo, ele entra em que área da estética hoje? Ele entra, por exemplo, na lipoaspiração cervical, a famosa lipo de papada, né? Muito importante. Tá? Ele entra na platismoplastia, que é a aplicatura do músculo platisma, é o músculo que sustenta a pele. Então, placidez ali na pele. Isso, então isso é um procedimento definitivo. Então o paciente faz uma vez, ele não precisa estar refazendo. Tá? A blefaloplastia, que é o excesso de pele na pálpebra. Aquelas famosas olheiras também, na pálpebra, aquele excesso de pele na pálpebra, e a gordura periorbital inferior. Muitas vezes não é nem só estético, né, doutora Everett? Tem gente que tem até dificuldade para enxergar por causa desse excesso de pele. Isso, bem colocado. Tem o lifting facial, que a gente faz o lifting facial, o rejuvenescimento facial. Tipo Chica. Isso, onde faz uma leve incisão na região pré-auricular, entendeu? E como você falou, daquela esticadinha, né? Então, o que chama nós isso? Mulheres nem gostamos, né? Então, como que chama isso? É o rejuvenescimento facial. Sim. Então, como nós somos cirurgiões, estudamos para isso, então nós temos a competência, vamos dizer assim, tá? Para realizar esses procedimentos com a máxima segurança para o paciente. Bom saber, porque muita gente não tinha esse conhecimento da parte estética na cirurgia bucomaxilofacial sendo algo definitivo. Definitivo. Não é? Temos hoje muito desenvolvida a harmonização facial como um dos procedimentos e sabendo que tem vários procedimentos que podem ser feitos cirurgicamente e de forma definitiva. E outros menos invasivos, que é essa harmonização. Né? Tá? Então existe... Agora, isso aí precisa do quê? Da avaliação do paciente, do diagnóstico do paciente, se aquele paciente tem uma face leve, uma face média, uma face pesada, levar em consideração a flacidez da pele desse paciente, a idade desse paciente. Então, isso tudo tem que ser estudado muito bem antes de realizar qualquer tipo de procedimento, seja ele minimamente invasivo. E tem alguma contraindicação, doutora Everett? Em relação aos procedimentos cirúrgicos? Não. Tá? É contraindicação sistêmica, né? Mas assim, o paciente que fala esse aqui não pode fazer, não existe. Tá? E tem muitas complicações que pode se ter Não, tá? Não que não exista complicações, todo procedimento cirúrgico, o menos invasivo, ele tem que ser feito com muito cuidado, tá? Uma pergunta boa que você fez, a questão da complicação. Tudo que nós fazemos, que a gente pode fazer com maior cuidado, com maior atenção, a gente depende muito do paciente, do pós-operatório. Existe o paciente colaborativo e o paciente não colaborativo. Às vezes o paciente se empolga para fazer um procedimento cirúrgico, faz o procedimento e depois não há a colaboração do paciente no pós-operatório. As prescrições do cirurgião pós-operatórias, o repouso, entendeu? Principalmente as prescrições. Se você passa uma prescrição, ele tem que seguir aquilo ali, ele tem que seguir o repouso pós-operatório. Tem a fisioterapia pós-operatória, entendeu? Onde o fisioterapeuta, ele atua também, né? No pós-operatório imediato. Dentro do centro cirúrgico, o fisioterapeuta já entra com o trabalho dele. Tá? Então, é multidisciplinar, né? Vamos dizer assim. Então, tem que ser uma equipe trabalhando para aquele paciente, para a gente ter esse sucesso. Complicações cirúrgicas é muito raro. Tá? Muito raro. Quando é feita a técnica correta, com todo o cuidado necessário. Tá ok? Ok. Mais alguma colocação? Gostaria alguma curiosidade? Doutora Virginia, assim, é uma área muito linda, a cirurgia bucomaxilofacial. É complexa, tá? Abrange muita coisa, né, dentro da face do paciente, cabeça e pescoço do paciente. E o que eu quero deixar aqui, aproveitar essa oportunidade, é assim.
O que o bucomaxilo pode fazer, tá? Dentro de uma TM, a gente não falou muito da TM, que são pacientes com tem dores de cabeça recorrentes, então aquele paciente ele procura um médico clínico geral, aquele clínico, né, estou com dor de cabeça, doutor, o médico normalmente encaminha para um otorrino, encaminha às vezes para um neuro, e esquecem às vezes o próprio paciente, a própria falta de informação, às vezes do próprio colega cirurgião dentista, né, que aquilo ali pode ser um problema de ATM. E na grande maioria das vezes, sim, é um problema de ATM do paciente. E, doutora Ebert, quais os exames para se avaliar a ATM? Em primeiro lugar, o nosso exame físico, que é esse contato que nós temos com o paciente, o toque que nós temos no paciente, né? Abertura e fechamento, desvio em abertura e fechamento, oclusão, são vários fatores que levam a uma disfunção temporomandibular. Exames de imagem? Exames de imagem, aí a gente vem com a tomografia, tá, computadorizada, e com a ressonância magnética. Os dois. Os dois. Além de uma radiografia. Isso. A gente vem com a tomografia e a ressonância ele é o padrão ouro, tá? Então a gente faz uma somatória desses exames, exame físico, exames de imagem, para a gente chegar no diagnóstico do paciente. A outra coisa também que me chama a atenção, a maioria dessas cirurgias são realizadas mais em centro cirúrgico, né? Não dá para fazer no consultório normal? Sim. Ou algumas dá para fazer? Área de atuação do cirurgião bucomaxilo, ambulatorial. Né? Sempre centro cirúrgico. Ambulatorial inicialmente, né? Ou seja, em âmbito de consultório, seja no hospital ou seja no consultório privado. Tá? Precisa de um aparato maior no consultório? Existem cirurgias orais menores, tá? Onde o cirurgião bucomaxilo também atua. Tá? Enxertos ósseos menores, remoção de dentro do siso, aqueles impactados, né? Tá? Que é muito mais seguro fazer com um especialista, com um cirurgião bucomaxilo, tá? E as grandes cirurgias de maior porte, ou seja, ortognáticas, as cirurgias de estética facial, as cirurgias de ATM, reconstruções maxilares, aí elas são feitas sempre em âmbito hospitalar sob anestesia geral. Então vai depender da extensão do tempo cirúrgico da gravidade. Isso. Algumas em consultório e outras só as orais menores. Só as orais menores, tá? Que são, no caso, pequenos enxertos, levantamento de seios maxilares, implantes dentários. Tá? Essas são feitas dentro do consultório, com toda a estrutura que nós conseguimos fazer dentro de um consultório para dar segurança para esse paciente. E as cirurgias orais maiores, aí são feitas sempre, obrigatoriamente, dentro de uma estrutura hospitalar sob anestesia geral. Doutora Ebert, quando precisamos procurar um cirurgião bucomaxilofacial? Doutora Virgínia, paciente para procurar um cirurgião bucomaxilo, vamos iniciar. Pacientes com deformidades, como a gente já falou anteriormente, aquele paciente do queixo proeminente, aquele paciente do queixo curtinho, tá? Isso não é um problema estético, isso vem de um problema funcional. Essa questão do queixo grande ou do queixo pequeno, isso aí é o aspecto que aquele paciente passa para a gente. Tá? Não, então, vai muito além da estética, né, doutora Ebert? É parte funcional. Quando o paciente se apresenta desse jeito, ele tem a parte funcional comprometida. Tá? Pacientes com dores de cabeça, tá? Pacientes com dores de cabeça recorrentes, então isso já denota o que para a gente? Tá? Já denota um problema de ATM, que é a disfunção temporomandibular, a DTM, né, tá? Às vezes vem acompanhada de limitação para abrir a boca. Sim, pacientes com dificuldade, estalos, desvio, abertura e fechamento, cansaço, tá? A pessoa vai mastigar durante um período, ela sente um cansaço, a pessoa acorda com aquele cansaço na região de mandíbula, tá? Pacientes com dificuldades mastigatórias, apneia do ronco, pacientes que roncam muito à noite, a cirurgia ortognática resolve o problema da apneia do ronco. Resolve o problema. Porque as vias aéreas superiores estão estreitas, estão fechadas. Com a ortognática você avança a maxila e você dilata essas vias aéreas. Então você resolve. Então às vezes o paciente ronca muito, tem aquele problema, aquelas paradas, às vezes mínimas, né, respiratórias, aquela falta de ar noturna, né, que às vezes o marido, a esposa, o companheiro ali reclama, né, e a cirurgia ortognática. Conseguimos resolver isso aí. Tá? Então, nesses pontos, outra questão que às vezes a gente não teve oportunidade de abordar, pacientes edêntulos, né, pacientes com faltas de elementos dentários. Hoje nós fazemos reconstruções parciais e totais de maxila, mandíbula para esse paciente depois. Numa cirurgia só. Numa cirurgia só, depois o paciente ele está apto, porque o paciente, quando ele perde um dos elementos dentários, perde os dentes, existe uma reabsorção dessa maxila ou dessa mandíbula, do rebordo. Então repõe osso.
Para depois serem colocados os implantes. Então você faz toda essa reconstrução maxilar no paciente para ele estar apto a receber os implantes e depois fazer o protocolo, colocar a prótese sobre os implantes. E reestabelecer tanto a função mastigatória como a autoestima, como o sorriso, né? Então, o paciente, a gente costuma falar que a gente transforma vidas. Sim. Né? Então aquele paciente está triste, aquele paciente está aspecto envelhecido, e quando você faz essa reabilitação, o paciente ganha autoestima, o paciente passa a viver novamente. Como dizem, a saúde começa pela boca, né, doutora Elete? Isso. Existem, se a gente for discorrer, nós vamos passar o dia todo. Isso aí. Mas existem os implantes faciais, né? Por exemplo, aquele paciente, por exemplo, que ele não precisa de uma ortognática. Sim. Tá? Ele não é necessidade. Funcionalmente, ele está bem posicionado. Tá? Então, o que nós podemos fazer? Faz uma aumentoplastia, podemos fazer os implantes faciais em região de mento, em região de ângulo mandibular, em região de zigomático. Tudo com osso? Não, esses implantes já é com material específico. Sim. São implantes faciais, tá? Ficam para sempre. Para sempre. Não precisa tirar. Definitivos, não. Todos esses procedimentos feitos dentro do âmbito da cirurgia bucomaxilo são definitivos. E fora a parte que todo mundo conhece, que são as reconstruções feitas com pacientes acidentados, com traumas, não é? Traumas. E tem pacientes também, vamos prolongar um pouquinho, pacientes também acometidos de CA, que é o câncer, onde ele perde uma parte da mandíbula, a gente faz a reconstrução com prótese de titânio, a gente reconstrói aquela mandíbula. E mesmo com eles debilitados, pode fazer esse procedimento? Não, aí, a partir do momento que o oncologista libera, aquele paciente está compensado, aquele paciente, né, o médico oncologista libera, né, aí a gente pode fazer essa reconstrução. Quando ele já tirou, né, na região que foi acometido o CA, ele já removeu a parte, né, tumoral e libera para a gente fazer a reconstrução para o paciente poder restabelecer essas funções mastigatórias, estéticas, qualidade de vida para esse paciente. Bom esse esclarecimento, doutora Elete. E a gente só tem a agradecer a sua colaboração, o seu conhecimento aqui conosco, dividindo aqui conosco. E agradecer também a parceria desses 5 anos, não só desses 5 anos aqui no Espaço Virgínia Maia, mas o grande respeito, admiração e parceria que temos ao longo dessas décadas, como colegas, que admiro muito. Parabéns pelo trabalho e que tenhamos muitos anos ainda com essa carreira aí tão bonita e consolidada. Doutora Virgínia, eu agradeço novamente a abertura desse espaço, agradeço novamente a nossa parceria dentro do Espaço Virgínia Maia, né, que foi um marco dentro de Porto Nacional, né? Essa estrutura grandiosa, bonita, bem feita, de muito bom gosto, né? A parceria profissional de longa data, né? Vamos dizer assim, de longa data, né? O respeito mútuo profissional, o respeito mútuo pessoal, né? E eu só tenho a agradecer. Um grande abraço, gente. Um grande abraço a todos e muito obrigada. Um bom dia.